Ele sempre iniciava suas palestras fazendo essa comparação para explicar para as pessoas a importância da memória. Ele dizia: sou quem sou, porque me lembro. O Esquerdo, que era uma mente intensamente agitada, pode-se dizer assim, mas super focado, produtivo e muito disciplinado, né? Um escritor compulsivo. Foi um cientista genial, não é reconhecido por todos os que trabalharam com ele, tanto aqui no Brasil como no exterior. Ele enxergava as coisas antes de todo mundo, né? O mestre foi uma pessoa incrível, um ser humano maravilhoso, amigo, humilde. Ele foi um pai para nós no laboratório. E ele faz muita falta. Médico e neurocientista, Ivan Esquerdo foi um dos maiores especialistas em fisiologia da memória em todo o mundo, com mais de 20 mil citações nas bases Scopus e Web of Science, além de mais de 600 artigos científicos publicados. Ele escrevia muito e muito bem. Ele era capaz de concluir um artigo numa tarde. Eu vi isso acontecer várias vezes, né? Mas ele também tinha ideias bem próprias. Ele pegava um artigo que, por exemplo, elaborava com o teu jeito primitivo e tu aprendendo a fazer e tal, ele pegava e desmontava e remontava na tua frente, assim, com uma maestria realmente notável que também ajudava ele a ser publicado. Ele trouxe também para o nosso departamento uma maneira de ver a ciência e a importância de publicar aquilo que se encontra, os achados, né, que antes não tinha. Então, essa cultura de é preciso compartilhar os achados. Ele tinha essa característica de ser muito disciplinado e passar a tarde inteira fechado na sala dele escrevendo, né? E ao contrário de muitos colegas que botam a mesa de costas, ou seja, virada para o lado de lá para ficar de costas para a porta para não ser interrompidos quando estão concentrados, ele fazia o contrário, deixava a mesa virada de frente, de forma que a pessoa, ao abrir a porta, ia simplesmente esbarrar com a cara feia dele. No sentido que ele fazia uma cara muito feia de concentrado, ignorava a pessoa, e o cara entendia sem palavras, tipo, não é a hora, vou embora. Mas vamos voltar um pouco no tempo. A jornada do professor se iniciou na Argentina. Esquerdo graduou-se em medicina e, em 1962, completou o doutorado em farmacologia, ambos na Universidade de Buenos Aires. Depois disso, rumou para a Universidade da Califórnia, onde terminou o pós-doutorado em 1964. E voltou à Argentina, onde trabalhou na Universidade Nacional de Córdoba, e conheceu uma importante figura nos estudos acerca da memória, que se tornaria um colaborador fundamental em suas pesquisas e também um grande amigo, James Magor. O professor Esquerdo foi, junto com o professor James Magor, um dos pioneiros no estudo da consolidação da memória. E muito do que a gente sabe sobre o que acontece no processamento de uma informação após ela ser adquirida, se deve aos estudos deles. E isso tem implicações muito importantes na psiquiatria, sobretudo no transtorno de estresse pós-traumático. Ele fez o James Magor teve na Itália um tempo interagindo com outro laboratório importante, onde conheceu o Otto Singer, que depois se mudou para Córdoba, na Argentina, e o Esquerdo chegou mais ou menos na mesma época. Eles se conheceram na Universidade Nacional de Córdoba, no fim dos anos 60. And we talked about the research that we were doing, and I described what I was doing, and we, as we say in America, we hit it off. That is, we got along very well and immediately established a friendship. And that was the beginning in 1969 of a very long and very deep friendship, both personally and also scientifically. E ali ele, digamos, absorveu esses conceitos do paradigma pós-treino, da tarefa de esquiva, né, inibitória, mas fez uma versão um pouco diferente, a esquiva inibitória por descida de plataforma, que já também fala um pouco da personalidade assim, determinada dele para obter resultados, inclusive numa velocidade que assombrava alguns. Porque a esquiva inibitória por descida de plataforma tem um treinamento muito rápido, uma tarefa de aquisição muito rápida. E depois de uma década em Córdoba, por motivos políticos e pessoais, Esquerdo deixou a Argentina e partiu para o Brasil,
onde se estabeleceu em 1975 no Departamento de Fisiologia e Biofísica da Escola Paulista de Medicina, atualmente a Unifesp, dando aula de neurofísica. A estadia em terras paulistas durou até 1977, quando o mestre aceitou o convite para ingressar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Apesar do período curto, seu legado na universidade ficou marcado nos alunos. Em entrevista para a FAPESP, Esper Cavalheiro, professor emérito do Departamento de Neurologia e Neurofisiologia da Unifesp e primeiro orientando de esquerdo na EPM, comentou sobre a saída do mestre. Foi um terremoto. Seus alunos se sentiram órfãos. Esquerdo era um gênio, ele ensinava seus alunos a pensar. Forjou nossa maneira de olhar a ciência, de identificar a pergunta fundamental no contexto da pesquisa e escolher os instrumentos disponíveis. Entendia a importância dos alunos, não é? E a importância de criar novas gerações de cientistas. Muitos deles são nomes muito reconhecidos nas suas áreas de pesquisa ou institucionalmente tiveram outras carreiras também, não é? Mas tudo porque ele soube cultivar talentos. Very impressed by the number of people he formed, of scientists, who refer to him as a mentor or mestre, like you say in Brazil. So a long career, very fruitful in terms of discoveries, but also of ability of disseminating science and form many scientists. E daí num congresso na Argentina, que inclusive é um congresso no qual muitas pessoas do laboratório do esquerdo foram. E eu conheci um pesquisador que na época eu não sabia muito bem quem era, que depois eu descobri que era o David Coleman, que era um pesquisador super importante na área de plasticidade e de desenvolvimento do sistema nervoso. E eu conheci ele na sessão de pôsteres, mantive contato durante um tempo, contei para o mestre, mas ele também não conhecia e era uma pessoa que não era da área dele. E eu me lembro que quando eu terminei o doutorado, eu disse, bom, mestre, agora eu vou lá fazer meu pós-doc com o David Coleman. E ele disse assim, mas eu não conheço ele. Eu disse, pois é. Não, mas ele é super legal, olha só, tem todos esses e-mails, ele me mandou esses trabalhos, ele publica super bem, etc. E daí eu disse pra ele, eu digo, não, mestre, o David Coleman me convidou para ir conhecer o laboratório em Montreal, para onde eles vão se mudar, e passar uma semana lá. E daí ele me disse, eu acho que eu devia ir junto. E eu disse assim, tá, tudo bem. E daí eu conversei com o Coleman, e na verdade foi uma experiência incrível, porque daí a gente fez essa viagem, os dois conhecendo, né? E foi uma coisa muito querida, assim, porque na verdade não era o interesse dele em fazer uma colaboração de pesquisa necessariamente, mas era quase um processo de cuidado, assim, de me acompanhar e conhecer essa nova pessoa e esse novo ambiente. Mas foi uma experiência que, na época, eu acho que eu não me dava conta, mas hoje em dia, passados anos e eu já tendo orientado muitas pessoas, eu entendo um pouco esse sentimento de, né, os nossos alunos que muitas vezes ficam anos com a gente, com quem a gente desenvolve relações, né, também de amizade. E eu me lembro do esquerdo falando isso, né? Eles se vão, eles acabam seguindo as suas carreiras, a gente pode até manter um contato, né? Mas naquela época fazer pós-doc não era uma coisa comum como hoje em dia, né? Comum, não era uma coisa tão trivial na carreira científica. Eu me lembro que tinha alguns alunos dele um pouco mais velhos que eu, ou da minha geração, que tinham feito, mas não era uma coisa assim. E sempre com colaboradores dele. Então, hoje em dia eu penso assim, ele foi quase que me entregar para aquele novo orientador, assim, e conhecê-lo. E eu sou muito grata quando eu penso nisso. Hoje em dia eu penso que coisa especial alguém ter a disposição de fazer isso, né? E de se engajar nisso. E eu fui conversar com ele. Eu tinha acabado de voltar de um mestrado da Espanha e eu gostaria de fazer o doutorado e fui conversar com ele. Prontamente ele me recebeu. E ele me orientou a fazer o mestrado antes do doutorado, uma vez que eu tinha feito um mestrado em outra área, não em neurociência. E aí eu disse para ele que sim, que estaria ótimo, que eu estaria disposta a fazer um outro mestrado. E aí eu perguntei a ele quando eu poderia começar. E ele me disse, agora mesmo. Tu pode pegar um dos jalecos que estão aqui no laboratório e tu pode começar a trabalhar se tu quiser. E esse momento foi muito marcante para mim.
pela simplicidade dele, pela maneira tão leve que ele levava as coisas dentro do laboratório. Eu acho que um dos maiores ensinamentos dele como orientador, como professor, mas como amigo também, é o incentivo que ele sempre deu para a gente buscar enfrentar os desafios. Ele sempre gostou de um desafio também, quanto mais difícil era para a gente achar, num novo trabalho que a gente estava pensando, algo novo que estava surgindo, mais empolgado ele ficava, e ele sempre passou isso para a gente, assim, não interessa o tamanho do desafio, vamos em frente e a gente vai dar um jeito de resolver e de ter sucesso com isso, de conseguir. De volta à história, na URGS, instigado por leituras de seu conterrâneo, o autor Jorge Luiz Borges, Izquierdo começou as pesquisas relacionadas à bioquímica e fisiologia da memória. Admirador da literatura e jazz, o mestre tinha a cultura como uma das formas de fazer ciência. A história do Funes é muito interessante. O Izquierdo era um dos grandes conhecedores da literatura do Jorge Luiz Borges. Eu acho que ele leu todos os livros do Borges. Mas ele sempre ilustrava o papel da beta-endorfina, porque a beta-endorfina ela causa um tipo de amnésia temporária, né? Porque ela é liberada fisiologicamente, e o efeito do opioide é diminuir temporariamente a evocação. E ele explicava que era importante, né, para a memória um esquecimento temporário para que se possa elaborar estratégias adequadas para a situação que eu estou vivendo no presente. E ele contava isso, né, dizendo que a memória não poderia ser perfeita porque o Borges tinha esse personagem, que era o Funes, que era uma pessoa que tinha uma memória 100%. Então, para ele lembrar o que ele fez no dia de ontem, ele demorava um dia inteiro lembrando e contando, porque ele lembrava com precisão tudo o que aconteceu e tudo o que ele fez. E esse interesse pelos mecanismos de consolidação da memória que resultou em diversos estudos. Sure, as I said, it was one of the grounding fathers of neurobiology, and unraveling many of the mechanisms that underline memory, learning, several aspects and facets of memory formation, which we know is composed by acquisition of an association between stimuli, internal status, and whatever, the consolidation of memory, the retrieval of the memory, and the extension of memory. So he tackled all aspects of memory, addressing many issues and discovering many of the mechanisms, the neurotransmitters that are involved. Então, desenvolveram uma série de estudos mostrando os efeitos inicialmente da adrenalina, que poderia tanto facilitar quanto prejudicar a memória, dependendo da quantidade de adrenalina que fosse administrada, mas também do estado do animal. Se ele já estava mais estressado, as quantidades necessárias para ter efeitos variariam, pois a adrenalina se somaria à adrenalina endógena. E, na época, eles estudaram não só os efeitos desses hormônios do estresse, adrenalina, o ACTH, a vasopressina, e mais tarde eles estudaram bastante hormônios como a beta-endorfina. Eles estudaram esses hormônios, então, e seus efeitos sobre a memória, quando administrados no período de consolidação da memória, mas também os seus efeitos quando administrados no período de evocação. E eles observaram, e isso foi muito legal, que existe um fenômeno de dependência de estado em relação às ações desses hormônios sobre a memória. O professor Izquierdo trouxe a ideia, né, depois de um congresso, onde já se demonstrava a presença dos receptores opioides no sistema nervoso central, né? Isso tinha sido o Prêmio Nobel de 1977, e aí tinha vários grupos de pesquisa tentando investigar qual era o papel desses opioides presentes no sistema nervoso, né? Se sabia que a morfina tinha um efeito, que é um opioide,
tinha um efeito sobre a memória, e estava-se na época se testando os efeitos do naloxone, que é um antagonista opioide. O naloxone injetado após o treino, ele facilitava a memória, e aí o professor Izquierdo entrou nessa linha, não é? Primeiro na pesquisa farmacológica, e depois na pesquisa mais com foco fisiológico, ou seja, tentando demonstrar que os opioides endógenos, que eram bloqueados pelo naloxone, administrado, não é, intraperitonealmente, que papel eles poderiam ter fisiologicamente esses opioides. E aí que ele desenvolveu toda a teoria, não é, da modulação da beta-endorfina na memória, e também associada à teoria da dependência de estado. Né? Então foi um momento muito rico, não é, da pesquisa, justamente nessa área de opioides, em que o professor Izquierdo foi um dos pioneiros, não é, e na realidade depois, no segmento da pesquisa, ele foi o grande nome, né, nessa área de opioides e memória. Eu comecei trabalhando com o mestre ainda no período que eu fazia iniciação científica, e durante o meu mestrado ele estava muito focado num dos grandes temas da carreira dele, que foi distinguir memórias de curta e de longa duração. Mas, e muito com o foco no que acontecia quando a gente consolidava memórias que iam durar muito tempo. Mas quando a gente pensa nos mecanismos, na importância das memórias e como elas moldam o nosso comportamento e são importantes para a nossa identidade, né, e para tantas outras coisas, um aspecto que era muito pouco estudado até então era como que a gente mudava ou podia extinguir essas memórias ou deixar de manifestar os comportamentos que se tinham aprendido, porque isso tem uma importância super grande como mecanismo biológico, mas também do ponto de vista de doenças e de terapias, né? Tanto terapias comportamentais quanto farmacológicas que possam ser associadas a isso para deixar de manifestar memórias, por exemplo, de medo excessivo, em fobias, estresse pós-traumático, coisas assim. Então, foi durante o meu doutorado que a gente começou, né, que o laboratório começou a trabalhar nesse tema com várias pessoas, e foi quando, então, o mestre, acho que estabeleceu o primeiro protocolo de como, usando a mesma tarefa que se usava para estudar a formação de memória, que era a esquiva inibitória, como fazer um protocolo para extinguir uma determinada memória aprendida, né, expondo os animais aos pouquinhos, né, em sessões sucessivas a esse mesmo ambiente. Após se aposentar em 2004, Izquierdo se consolidou no Instituto de Pesquisas Biomédicas da PUC, no Centro de Memória, e em 2012 fundou o Instituto do Cérebro. Se consolidou em 2004, e ele começa suas atividades aqui na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, onde ele cria o Centro de Memória. Isso foi um impacto muito grande na toda a estrutura acadêmica da PUC, na pós-graduação, pelo movimento que isso criou em torno das neurociências. Aí, no nosso laboratório meu de sinalização celular, e trabalhava com registros eletrofisiológicos em neurônios, e ele trabalhando com a memória, que era o campo de pesquisa dele, nós fomos estreitando essa relação, essa produção científica. Isso culminou de tal maneira por interessarmos outros grupos e outros pesquisadores em torno desta área, que levou a que o Instituto de Pesquisa Biomédica ficou pequeno para a área de neurociências. Então, nós começamos a pensar como resolver isso. E aí surgiu a ideia de nós criarmos o Instituto do Cérebro. Quando nós elaboramos e pensamos e começamos a pensar o Instituto do Cérebro, evidentemente que a questão que surgiu fundamental, nós tínhamos o cérebro, nós tínhamos as pessoas, mas faltavam os investimentos, entende? Então, na busca dos investimentos, nós passamos por um trabalho de convencimento. Então, nós fomos em busca das forças políticas do Estado, entende? Basicamente da bancada gaúcha no Congresso Nacional, buscando sensibilizá-los para um projeto que seria um projeto
grande, que provavelmente teria grandes repercussões no Estado, e a gente almejava que fosse também no país, e para isso a gente precisava da colaboração deles. Então, eu fui frequentemente com o professor Ivan Esquerdo a Brasília, falar com a bancada gaúcha, e nós apresentarmos o que nós estávamos fazendo no Centro de Memória, que eu estava fazendo, na época já trabalhando com células-tronco, quais eram os potenciais disso para as doenças neurológicas, e pedimos apoio para esse projeto, que era um projeto estruturante. Então, foi fundamental, porque sem os recursos iniciais, nós não teríamos saído simplesmente das ideias ou do papel. E durante todos esses anos de pesquisa, orientação e participação na consolidação da ciência no Brasil e no mundo, um fator esteve sempre presente junto ao professor Esquerdo. Uma pessoa muito engraçada. E ele tinha um humor muito inteligente, assim. Great sense of humor. With a great sense of humor. Ele tinha piadas sagazes. And he always did it with a straight face. He never looked around to get credit for it. He just was funny. We were once together at a meeting in London, and we were paid in British pounds. And he wanted to exchange those to dollars, but there was a $50 limit, I think it was, on exchange at a bank. And so he just decided to go to a lot of banks and get $50 from each one. But you could only use the passport once. That is, they had a check on the passport. So he would go in and he would speak a fake foreign language accent when he went in. So, and one, he would be, of course, Argentine, and another one he would be Portuguese, and another one he would be Irish, and he would talk so fast that they wouldn't look at his passport, and they would each give him the amount when he changed it. And I'm standing there trying to keep from laughing, but he's doing it with no change of expression on his face at all, just with a fake accent in one of these languages so he could get his total money in American dollars, which he could then convert when he got back, and British pounds would be very difficult to convert. And he never did that with a personal show of humor. It was always straight, but it was funny. Foram mais de 60 anos dedicados à neurociência. Membro do comitê editorial de 33 revistas internacionais, Gran Cruz da Ordem do Mérito Científico e Comenda da Ordem de Rio Branco. Mais de 600 artigos publicados, mais de 110 alunos orientados, entre mestres e doutores, além de diversos prêmios. Esquerdo não formou apenas cientistas, formou homens e mulheres que foram marcados por seus ensinamentos. Eu gostaria de acrescentar que o professor Esquerdo, ele foi o que a gente define como um cientista, porque ser um cientista não é apenas ser um pesquisador. Ser um cientista envolve uma dimensão social, além do que acontece no laboratório. E o professor Esquerdo, em especial pelo seu comprometimento com a sociedade, pelos seus livros para o público leigo, pelas suas participações na imprensa, por sua participação nas sociedades científicas, ele transcendeu a pesquisa e ele formou boa parte da força motriz da neurociência brasileira, em especial do sul do Brasil. Ele continua entre nós em cada um daqueles que ele semeou o desejo, a curiosidade, a prática da ciência da forma ética, correta, inovadora e competitiva. Então ele nos deixou um legado imensurável na área de memória, de neurobiologia da memória e um conhecimento a respeito desse tema.
e que eu espero poder seguir e dar continuidade um pouquinho a tudo isso que eu aprendi com ele ao longo desses anos. We've lost a friend, we've lost a mentor, we've lost a public figure, and we've lost, and from the point of view of Brazil and Argentina, a major teacher in the broadest sense of that. And I don't know how that's to be replaced. I just don't understand, because he was such a unique individual that I don't, you know, if he were here, let's say if he was in the United States, I couldn't think of anybody here like him or with his characteristics that would be influential. Not just a loss of somebody who was producing 20 scientific articles a year. It was a loss of somebody who thought a certain way, who behaved a certain way, who influenced a certain way, who was proud of his culture, and all of these things together, it just made him a wonderful colleague. Whenever I got an email from him, I was so delighted, because I would get news, I would get humor, I would get advice, all of those things in one little message. Eu gostaria de dizer algo que eu acho que sintetizaria a minha relação com o professor Ivan Esquerdo e a sua personalidade, como a sua postura diante da vida, diante da ciência. Eu vou, talvez com uma frase do filósofo Dom Miguel de Unamuno, que põe na boca de Don Quixote essa frase, que é assim: es preferible el camino a la posada. Okay? Ou seja, preferível nós seguirmos no caminho, na busca da verdade, do que nós ficarmos simplesmente descansando, parados no tempo. E o professor Ivan Esquerdo não parou no tempo. Ele seguiu impressionando os jovens pesquisadores, fazendo a sua história, sempre com um objetivo maior, que é de colocar a ciência no lugar que ela sempre deveria estar.